Você tem uma cadeira no seu quarto, mas se formos brutalmente honestos, neste exato momento, ela não é mais uma cadeira. Ela virou um cemitério de roupas cansadas. O purgatório onde a sua calça vai descansar antes de, talvez num futuro distante, voltar para o armário. Você chega do trabalho, exausto, tira a camisa e joga ali. No dia seguinte, é um moletom que você usou por meia hora e decretou que ainda está limpo o suficiente. E numa manhã qualquer, com o café na mão, você olha para aquela cadeira e pensa: eu preciso dar um jeito nesse monte de roupa. Pronto, a armadilha mental se fechou. Você acabou de chamar aquilo de monte. Mas a pergunta desconfortável que eu quero te fazer esta noite é a seguinte: em que milissegundo exato aquela cadeira comum virou um monte? Pense bem. Uma única calça largada na madeira não é um monte. Nisso nós concordamos facilmente. Duas peças também não. 3, 4 roupas soltas, ainda dá para fingir que é apenas um descuido passageiro. O famoso depois eu guardo. Mas em algum momento silencioso, sem que os seus olhos notassem, aquela pilha de tecido atravessou uma linha invisível. E o que te incomoda, lá no fundo da mente, não é a bagunça em si, é a completa ausência de controle. É saber que não existe a peça mágica. Não tem a sétima camiseta especial que, no instante em que tocou as outras roupas, transformou algumas peças espalhadas em um conceito totalmente novo. Os antigos filósofos gregos chamavam essa falha na matriz humana de paradoxo de Sorites. A palavra Sorites vem do grego, significando literalmente monte. Eles costumavam ilustrar essa angústia com areia. Um único grão de areia não é um monte. Adicione mais um. Continua não sendo. Ninguém no mundo aponta para 2 grãos de areia e diz: que belo monte. E se você seguir essa lógica fria e matemática até as últimas consequências, a conclusão é assustadora. Por mais areia que você empilhe, grão por grão, a areia nunca vira um monte. Mas vira. O mundo real está cheio deles. Perto da sua casa, provavelmente existe uma daquelas caçambas de obra paradas. A obra faliu no segundo mês e ficou aquele monte de areia abandonado na calçada. Com o tempo, ele perdeu areia com a chuva, ganhou folhas secas do outono, virou banheiro de gato de rua. Mas os vizinhos passam, apontam e ainda dizem: o monte de areia daquela obra. A pergunta sombria é: aquele ainda é o mesmo monte do primeiro dia? Se você for tirando meticulosamente grão por grão daquele monte na rua ou peça por peça da sua cadeira no quarto, em qual instante exato a coisa deixa de existir? Não tem linha. O troço simplesmente escorre por entre os seus dedos, a coisa mais palpável e real do seu próprio quarto, e você é incapaz de definir com precisão o que ela é. Talvez você esteja pensando que isso é só uma curiosidade inútil de filosofia de boteco, um truque mental bobo com fundo de piano na internet. Não se engane, esse mecanismo mora dentro das engrenagens da sua vida, e ele dita as suas derrotas e as suas ansiedades silenciosas. É exatamente por causa disso que você perde discussões. É essa a raiz daquela angústia de não saber onde você se encaixa no mundo. Pense no homem careca. Quando exatamente um homem fica careca? Perder um mísero fio de cabelo no ralo do banho não deixa ninguém careca. 2 fios, também não. Mas se a vida continuar subtraindo, uma hora o sujeito fica careca. Só que é absolutamente impossível apontar qual foi o fio exato que fechou a conta. Você certamente conhece alguém que jura, com os 2 pés juntos e absoluta convicção, que não está ficando careca, que são apenas entradas estratégicas. Ele não está mentindo para você. Ele está preso no paradoxo e não faz a menor ideia disso. E assim que você treina a sua mente para enxergar essa falha, você percebe que a sociedade inteira é construída sobre essas linhas imaginárias. A partir de qual número cravado na conta bancária uma pessoa passa a ser rica? Quem tem 100 mil é rico,
Mas quem tem 99 mil é pobre. A partir de que momento exato passa a ser tarde demais para ligar para alguém? 9h30 da noite? Existe um minuto preciso em que a sua atitude era aceitável e exatos 60 segundos depois virou pura falta de educação? A partir de quantas cervejas você cruzou a linha do aceitável e bebeu demais? A verdade crua, solitária e que quase ninguém aceita é que ninguém sabe. Nós usamos essas palavras o dia inteiro, com a arrogância cega de quem domina a realidade, mas nenhuma delas possui uma fronteira real. Deixa eu ser muito honesto e direto com você agora. Toda briga de relacionamento que você já teve sobre ter chegado tarde não é sobre o relógio. O relógio está ali, imutável na parede. Os dois enxergam perfeitamente que são 11h20 da noite. O fato numérico é indiscutível. A briga, o choro, o ressentimento é sobre si. 11h20 da noite significa tarde. Um acha que é, o outro acha que não. E os dois esgotam os pulmões gritando, jurando que estão discutindo sobre fatos absolutos da natureza. Não estão. Eles estão travando uma guerra sangrenta sobre a borda de uma palavra que não tem borda. Tarde não marca hora nenhuma no universo. É só uma névoa densa. E aí, você gasta na sua madrugada, a sua energia vital e a sua paz mental tentando provar na marra uma coisa que é matematicamente impossível de ser provada. Isso vale para quase toda discussão inútil que consome a humanidade. Você acha que está lutando com unhas e dentes pela verdade, mas está apenas batendo o rosto numa parede de fumaça. Para você vencer a discussão, precisaria existir uma linha concreta esculpida no mundo. E a linha simplesmente não está lá. O mais fascinante e assustador é que, mesmo sendo tudo fumaça e espelhos, o sistema continua rodando. A gente se comunica incrivelmente bem. Você diz, está tarde, e a outra pessoa capta no ato. A sociedade roda todos os dias em cima de um acordo silencioso que ninguém nunca assinou, sem fundamento lógico nenhum abaixo da superfície. Guarde bem essa sensação vertiginosa, a sensação de usar uma coisa que funciona perfeitamente, sem saber do que ela é feita. Porque agora, nós vamos descer mais um andar para o porão escuro da sua mente. Imagine 4 daquelas cadeiras de plástico brancas de churrasco. 4 cadeiras idênticas empilhadas no fundo do quintal. Mesma fábrica, mesmo lote, o exato mesmo tom de cor. Você olha para elas e diz com convicção, são a mesma coisa, mas elas não são. Cada uma é um objeto físico completamente isolado, ocupando espaços diferentes e exclusivos no tecido do universo. Os átomos de plástico de uma nunca sequer roçaram os átomos da outra. Se você destruir uma delas com uma marreta, as outras 3 continuam intactas, indiferentes à tragédia da irmã. São 4 coisas absolutamente separadas. E, no entanto, a sua mente insiste, teimosa, em chamá-las de a cadeira, como se elas compartilhassem uma alma invisível. Onde está essa tal cadeirice? Platão apostou todas as fichas de que ela existe num mundo transcendental e perfeito das ideias, e que as cadeiras arranhadas do seu quintal são apenas cópias baratas e defeituosas. Mas Platão não precisava lidar com o trânsito e pagar boletos. Vamos trazer isso para a lama da sua realidade. O herói mitológico grego, Teseu, voltou para casa depois de matar o Minotauro, navegando num barco que se tornou lenda. O povo de Atenas guardou o barco no porto como um monumento intocável, mas o tempo é uma força implacável. Uma tábua apodreceu com o sol e a maresia. Os atenienses foram lá, trocaram por uma tábua idêntica. Uma corda grossa arrebentou. Colocaram uma nova no lugar. A vela rasgou nos ventos, trocaram a vela. Século após século, consertaram fanaticamente o monumento. Até que chegou uma tarde qualquer em que o barco balançando no porto não possuía mais nenhuma peça original. Tudo, absolutamente tudo, havia sido substituído.
A pergunta que faz os filósofos perderem o sono é: aquele ainda é o barco de Teseu? Se a sua resposta instintiva for sim, me explique como é possível que um objeto seja o mesmo, se nem um único átomo nele pertence ao que ele era antes. Se a resposta for não, em qual peça exata, em qual pino de madeira trocado, ele suspirou, morreu e virou outra coisa? E se um colecionador excêntrico tivesse recolhido, em segredo, todas as tábuas velhas e podres descartadas e as montasse num galpão escuro, qual seria o barco verdadeiro? O do porto, banhado de glória e história, mas sem as peças reais? Ou o do galpão, feito de material autêntico, mas esquecido pelo tempo? Você pode estar achando que isso é só um exercício mental polido para se sentir inteligente num jantar, mas você não vai gostar da conclusão, porque o fato inescapável é que você é o barco de Teseu. A biologia celular prova que, com o passar dos anos, praticamente todas as células de gordura, músculo e pele do seu corpo morrem e são totalmente substituídas. O material físico que te compõe hoje, que você chama de eu, não estava aí quando você brincava na infância, mas a troca de carne e osso é o de menos. O que perturba é a troca da mente. Pense profundamente naquelas opiniões absolutas e ferozes que você defendia aos 17 anos de idade. Aquelas crenças inegociáveis pelas quais você esmurraria uma mesa de bar, que te fariam cortar amizades históricas e bloquear pessoas da sua vida. Hoje, com os cabelos um pouco mais brancos, você olha para trás e sente uma ponta aguda de vergonha daquele garoto. Aquele você do passado não existe mais. Ele foi sistematicamente desmontado, substituído em silêncio. Opinião por opinião, medo por medo, trauma por trauma, sem que você jamais conseguisse circular no calendário o dia em que a velha tábua apodreceu e caiu no mar. Se o você do passado pudesse materializar e sentar na sua frente agora, com um café quente, vocês dois provavelmente se odiariam em 5 minutos. O lendário filósofo Heráclito disse, milênios atrás, que nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Isso não é uma frase de para-choque de caminhão. É o diagnóstico mais frio e brutal da condição humana. Nada é sólido sob os nossos pés. A sua própria identidade, aquilo que você defende com garras e dentes, é só um formato invisível pelo qual as águas caóticas da vida estão passando agora. É um luto estranho e silencioso, com o qual temos que lidar todos os dias. Você chora pelo luto da pessoa que você já foi, mas precisa respirar fundo e aceitar que um novo capitão assumiu o timão do seu barco. O problema, o verdadeiro buraco psicológico que esmaga e paralisa a maioria das pessoas que você cruza nas ruas de manhã, é decidir lutar contra essa correnteza natural. É a arrogância de querer congelar o rio. É exigir que o mundo, o mercado, os seus relacionamentos e você mesmo sejam blocos estáticos de mármore em um universo que é feito exclusivamente de transições invisíveis. Você lembra daquele monte de areia abandonado na chuva lá do começo? Pois é, você é um monte. A vida, de forma implacável, tirou a sua areia antiga, jogou tempestades no seu lombo, adicionou traumas densos e cicatrizes que ninguém vê, e todo mundo na sua roda de amigos continua te chamando pelo mesmo nome. Mas se você olhar de perto, não tem quase nada ali dentro que seja igual à planta original. E por que você, que quer ser um estrategista capaz de dominar a própria vida, deveria se importar em entender tudo isso? Porque nós não destruímos amizades e casamentos por grãos de areia espalhados, mas nós destruímos o nosso próprio futuro por causa dessas linhas invisíveis. Pense friamente em como nós usamos palavras nebulosas e vagas para decidir quem é digno de afeto e quem não é. Quando nós decidimos de forma engessada o que é um sucesso brilhante e o que é um fracasso retumbante. A partir de que exato valor na conta salário você,
magicamente venceu na vida? A partir de qual erro imperdoável você se torna uma fraude sem conserto? A gente pega a nossa própria vida, que é fluida, imprevisível e sem fronteiras desenhadas, e tenta enfiar tudo à força dentro de caixas de concreto feitas de palavras completamente vazias. Você veste uma pesada armadura de convicções para não precisar sentir o vento gelado e desconfortável da dúvida. A rigidez mental não é força, ela é um mecanismo de defesa, um viés cognitivo primitivo que a sua mente usa desesperadamente para economizar calorias. Pensar fora da caixa dói. Desconstruir a própria identidade de vez em quando causa exaustão física real. Então, a sua mente acovarda e cria o atalho. O fanatismo cego, a estagnação na carreira e a morte do afeto nascem no exato segundo em que você esquece que foi você mesmo quem inventou a fronteira que te prende. Caixas mentais fechadas são berços confortáveis. Ter certeza inabalável de que você está no time certo, que o cenário se divide perfeitamente entre heróis e vilões, não exige absolutamente nenhum esforço intelectual. Ter a cabeça fechada quase nunca é um indicativo de falta de inteligência. Acredite, muitas pessoas inteligentíssimas e capazes são extremamente fechadas em suas bolhas. A cabeça fechada é, acima de tudo, um sintoma de preguiça profunda. Preguiça de ter que lidar com a neblina desconfortável do mundo e de ser obrigado a refazer as contas de quem você é toda manhã. O preço kármico desse conforto mental barato é passar os melhores anos da sua existência tratando névoa como se fosse um muro de pedra maciça, machucando pessoas que te amam, isolando-se do novo e sufocando o próprio crescimento brutal, apenas porque o seu ego se recusa a admitir que a linha grossa que você traçou é uma farsa monumental. Mas aqui, agora, está a minha virada. O pulo do gato estratégico para quem está disposto a dominar as engrenagens e virar o jogo. O seu objetivo de vida não é sair quebrando e destruindo todas as caixas. Se você não possuir limites conceituais, você não consegue nem atravessar uma avenida movimentada em segurança. A caixinha mental de categorização é a ferramenta primária que permite que o ser humano funcione em sociedade. O segredo máximo do poder pessoal e da resiliência absoluta não é jogar essa ferramenta no lixo. O segredo inviolável é nunca confundir a ferramenta provisória com a verdade absoluta do universo. Na arena prática da vida, a estratégia que te torna superior exige apenas uma coisa: que você afrouxe os dedos no volante. Você não precisa largar o controle do carro, você só precisa parar de espremer o volante até as articulações da mão ficarem brancas. Quando você estiver sufocado no meio de uma discussão acalorada, que não leva a lugar nenhum, ou quando estiver se chicoteando, se punindo no espelho por não atingir um conceito irreal e platônico de perfeição, pare, respire e abra uma fresta mental. Permita-se ter meio segundo da mais pura dúvida estratégica. Será que a muralha de certezas que eu estou defendendo agora com tanto ódio não é, no fundo, apenas um punhado de areia? Ter essa flexibilidade cirúrgica não te faz um homem ou uma mulher mais fraco. Muito pelo contrário. Isso te faz inquebrável, porque na lei da física e da vida, aquilo que é maleável se dobra ao vento, mas nunca quebra. Você não precisa ter a resposta final cravada para todos os dilemas da existência. A vida não é uma equação exata de lousa que precisa de uma solução matemática impecável. Ela é uma obra complexa e turbulenta em andamento, construída tábua por tábua no meio do oceano. Assuma, com postura reta, a liderança desse concerto diário, mas sem a neurose adoecedora da perfeição absoluta. A coisa mais assombrosa e bela que a mente humana é capaz de fazer não é descobrir verdades incontestáveis, é ter a coragem de olhar diretamente para o fundo de um abismo feito de caos e incertezas, e ainda assim, com firmeza, decidir construir sentido.
É escolher criar amor no meio da confusão, fazer um café quente de manhã e sentar numa velha cadeira de plástico para rir e conversar com um bom amigo. Aprenda a espiar o buraco escuro do caos. Compreenda silenciosamente as engrenagens ocultas que movem a humanidade. E depois, volte pacificamente para a cozinha, como se nada de aterrador tivesse acontecido. Mas agora, você volta com um olhar superior e o controle silencioso de quem sabe, lá no íntimo, que o mundo inteiro é apenas um palco moldável pela sua vontade. Pense um pouco sobre tudo isso enquanto guarda ou empilha aquelas roupas da cadeira hoje à noite. E se essa conversa sincera de madrugada te fez enxergar uma engrenagem que antes estava invisível, deixe o seu rastro de fumaça aqui embaixo nos comentários. A gente se vê com calma do outro lado da névoa